Este é o podcast do Mães pela Graça. Existimos para encorajar mães e lembrá-las de que o Evangelho de Cristo impacta cada detalhe dos nossos dias, dos mais triviais aos mais complexos. Seja bem-vinda! Agradecemos à Loja do Brincar por patrocinar este episódio. Você, nosso ouvinte, tem 15% de desconto nas compras do site, usando o cupom MPG15. Acesse www.lojadobrincar.com.br e utilize o cupom MPG15 ao finalizar sua compra. Olá, eu sou a Jamine e estou aqui com a minha irmã Geise. Oi, oi! E hoje nós vamos dar continuidade com a nossa série falando sobre simplicidade e solitude. Nós estamos aí na série do Ritmos de Liberdade e vamos entrar aí nesse assunto sobre simplicidade. Isso mesmo. Então vamos lá, gente. Essa é a primeira disciplina aqui que a gente vai falar que está na categoria de disciplina externa. Né? O que seria isso? São as disciplinas que são visíveis, de certa forma, para quem, né, interage com a gente, convive com a gente. E a primeira que a gente vai falar, como a Jamine já falou, é a simplicidade. Confesso que simplicidade foi algo que mexeu aqui dentro, viu? Vamos abrir já no momento confessar pecados, porque a frase quando ele fala, o Richard Foster, né? Simplicidade é liberdade. Né? Significa que ser simples realmente não é algo que a gente tem buscado como sociedade, né? Como igreja também, muitas vezes, né? E acho que como uma característica do cristão. Exatamente. Né? De ter essa simplicidade. E claro, né? O foco principal aqui é na questão dos bens materiais, né? Que a gente vai focar. Mas o que eu acho muito interessante é que, apesar de ser uma disciplina externa, né? Que se revela para as outras pessoas pela forma como a gente vive, ela começa internamente, né? Porque começa com a atitude do nosso coração. E quando a gente lê aquele texto que diz, né? Deixa eu encontrar ele aqui para ler certinho para vocês. Mateus 6, 25 a 33, eu não vou ler tudo, né? Mas lá no finalzinho fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Né? Então, esse é o ponto de apoio da simplicidade. Buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, né? Para que a gente possa realmente ser suprido em todas as outras áreas. Exatamente. É como se fosse... É um estilo de vida, né? É assim, eu me contento com o reino, né? Me contento com as coisas do Senhor e eu não preciso me preocupar com o que comer, com o que vestir, com o que fazer, porque eu sei que o Senhor está no comando da minha vida, está no controle da minha vida. Né? Então, eu simplesmente preciso somente buscar ao Senhor e todas as outras coisas me serão acrescentadas, né? Exato. Aquela velha história que a gente fala aqui sobre a confiança, entregar as coisas ao Senhor, sem se preocupar, né, com o dia de amanhã. E a gente vive exatamente ao contrário. Exato. Freneticamente trabalhando, freneticamente indo, correndo atrás de coisas para os nossos filhos, né, para pagar uma escola melhor, para ter tantos tênis, para ter tantas coisas, né, temos essa coisa do consumismo exagerado dentro de nós, né? A gente estava até conversando, né, já sobre como a gente é grata por nossos maridos serem tão trabalhadores e não serem preguiçosos e tal. E a gente brincou, né, dizendo, a maior motivação são os boletos no fim do mês, né, para conseguir trabalhar. Mas falando bem, bem seriamente agora, gente, a gente vive pro reino de Deus e o reino de Deus é contra a cultura, né? E a nossa maior motivação para trabalhar deveria mesmo ser os boletos? Pois é, e Salmo 62, 10 fala: se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Né? Para o nosso coração não tá focado nisso, né? Exato. Para o nosso coração tá focado realmente para o Senhor, né? Para Jesus. E não focar em dinheiro, em ganhar mais, né? Em ter mais coisas, como se isso fosse a nossa segurança, né? Como se a gente baseasse a nossa segurança nas coisas materiais. Isso é muito perigoso, né? É verdade. E tem 3 princípios básicos que nos mostram se a gente realmente está
sabendo priorizar o reino de Deus nas nossas escolhas, né, acima das coisas materiais. O primeiro deles é a gente enxergar tudo, né, essa postura interna de enxergar tudo como dádiva de Deus, né? Então, nada do que nós possuímos é de fato por mérito nosso, é graça, né? É o Senhor que nos supriu, é o Senhor que nos deu o emprego, é o Senhor que nos dá a saúde para poder trabalhar. Então, essa é a primeira postura interna, né, em relação aos nossos bens. A segunda postura interna é confiar que Deus vai cuidar das nossas coisas. É confiar nele, como a já estava mesmo falando, né? Isso. Deus vai cuidar das nossas coisas, da nossa casa, dos nossos bens, né, das nossas contas. E a terceira é que os nossos bens precisam estar à disposição dos outros, né? Não é somente para nós desfrutarmos e usufruirmos, né? Mas tudo que nós temos precisa também estar à disposição dos outros, né? Para que a gente não fique apegado a esse consumismo, aos bens materiais mesmo, né? E olha que legal, né? Que precioso a gente ter isso na Bíblia, quando o Senhor fala que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Ou seja, Ele tá conosco todos os dias, né? Ele tá no comando, basta nós confiarmos no Senhor, né? Em Tiago 4 fala, né? Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontas até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Então, veja o que pode causar esse coração ganancioso, esse coração que tem desejos que não são vindos do Senhor, né? Que são as riquezas deste mundo, né? Nós temos que ter o nosso coração totalmente centrado no Senhor e ensinar nossos filhos a serem simples, né? Exatamente. Como Jesus fez, né? Como Jesus nos ensina a ser simples, nós temos que fazer isso também, ensinar os nossos filhos a esse desapego, né? Essa coisa de estar feliz com o que tem, né? Sim, ser grato, né? Ser grato com aquilo que tem, né? Não precisa viver sempre, buscar a nova fase da vida para estar feliz. Não, a gente pode estar feliz com aquilo que a gente já tem. Exatamente. E vamos combinar que o universo da maternidade tentador. É demais, né, gente? Eu tinha feito uma rápida pesquisa e eu vi que o mercado da maternidade é realmente um dos mais lucrativos. Acho que é o segundo mercado mais lucrativo no Brasil. Ou seja, né, você quer empreender, lance um produto materno. Exatamente. Que vai ser consumido aí pelo mundo aí, pelo universo das mães. É a famosa ostentação materna, né? Quanto mais bodezinhos, quanto mais, né, enfim. E, na verdade, o mercado todo conspira para que nós sintamos a necessidade de ter essas coisas, né? Como se a gente não tiver esse mundaréu de coisas, começando lá no enxoval, né? Na gravidez. Começa aí já, né? Demais, assim. A lista que te dão para tudo que você precisa comprar antes do bebê nascer. Você precisa de uma blusinha para amamentar. Você precisa, já começa na gestação, né? Já começa ali. Exatamente. E a gente vai comprando. A gente quer, né? A gente dá desculpa que quer dar o melhor para os nossos filhos, mas na verdade é porque a gente não se sente satisfeita com pouco. A gente se sente mais segura acumulando coisas, né? E, na verdade, existem vários motivos, né? Esse é um deles, né? A gente não se sente segura com poucas coisas, a gente não confia no Senhor para cuidar de nós. Isso tem a ver com como se a gente tivesse que provar algo para alguém. Isso também, né? É outra motivação. Esse ponto, né? Como se a gente tivesse que provar, que os nossos filhos tenham que provar algo, ser, hoje em dia, ter para ser, né? Então, quanto mais eu tenho, mais eu sou. E a Bíblia não fala nada disso, né? É uma cultura totalmente enganosa, né? Na verdade, nós não temos que ter nada, né? E somos tudo em Jesus, né? Exato. A gente não é definido por aquilo que a gente tem, Exatamente. né? E muitas vezes a gente cai nessa armadilha de querer aparentar algo, então tem que ter a roupa X, Y, Z, né? Tem que se apresentar de alguma forma, os nossos filhos têm que estar vestidos de alguma forma específica. E não que a gente não possa, tá, gente? A gente é livre, né? Não temos nenhum legalismo aqui pra vocês de que você não pode investir, comprar. A única coisa que a gente tá pontuando é a questão do nosso coração. Exato. Cada um sabe da sua intenção, do seu coração, se aquilo ali tá te levando a se afundar em dívidas, vamos dizer, para aparecer, né? Ou se aquilo ali tá passando do ponto, exagerando, né? Então, cada um sabe, né? O Senhor conhece os nossos corações, né? Exatamente. E esses dias eu tava ouvindo um episódio do PDC Podcast, a gente já falou desse podcast aqui, vocês devem conhecer também,
E, eu esqueci o nome do pastor, devia ter anotado aqui, mas eu vou colocar o link pro episódio para vocês procurarem depois na descrição desse episódio aqui. E ele estava falando, né, sobre como a gente não percebe, mas na nossa fala a gente está adorando a Mamon na forma que a gente direciona a vida dos nossos filhos, né? A Bíblia fala, né, que nós não podemos ter dois deuses, ou a gente adora o Senhor, ou a gente serve a Mamon, né? Sim. E eu acho interessante que Mamon, para quem não sabe, representa o dinheiro, né? As posses. Então, é interessante como o dinheiro vira O rei. né, vira um Uma ídolo. idolatria. Um ídolo, realmente, que compete com o Senhor, né, nos corações. Poucas coisas são, acho que nem sei se tem outras coisas na Bíblia, né, que são colocadas dessa forma, né, como algo que compete, algo que a gente tem que lidar no nosso dia a dia e que compete no lugar de Deus dentro Sim. do nosso coração, né. E esse pastor, ele tava falando, assim, como até na forma que a gente vai direcionando, assim, a vida dos nossos filhos, né, a gente quer que eles vão para uma boa escola. Isso. Por qual motivação, né? Qual que é a motivação na hora que você escolhe a escola dos seus filhos, né? É realmente que eles sejam seres humanos íntegros, né? Que vão andar no caminho do Senhor, que estarão sendo luz no mundo? Ou a gente já logo tá pensando na parte de sucesso financeiro que eles vão ter? vão nos retribuir de tanto investimento que nós pior ainda, né? tivemos, É né? verdade. Tem muitos pai e mãe que Tem. pensam assim, né? Exato. Vou investir tanto, porque lá no futuro vai me retribuir, né? Vai poder me ajudar, enfim. Exatamente. Aí... essa linha de que como se... e se teu filho quiser ser missionário, quiser ser pastor, né? Enfim, a gente já falou isso em outros episódios, mas vale falar aqui de novo, né? Qual é o problema, né? Exato. Porque hoje em dia a simplicidade está atrelada a ser algo ruim, né? Algo sim. que não é bom, né? Até quando a gente fala, assim, que alguém é simples, né? Sim. Parece que é uma ofensa, assim. Fulano é Isso. simples. Na verdade, é um elogio, né? Eu ia falar, nossa, amém, recebo. Amém, recebo, quero ser simples, né? Sim. E é bem isso que a Já falou, assim, um motivo de grande alegria, né, deveria ser para os nossos corações se um dos nossos filhos virar pra gente falar, eu quero ser missionário, Exatamente. né? Eu quero fazer teologia para ser pastor, eu quero ser... A gente sabe que financeiramente a recompensa não vai ser muito grande aqui na Terra, né? Vai ter o suficiente para viver. Nós somos de família pastoral, a gente sabe como é que é, né? Mas eu acho que se uma filha, né, no teu caso, se teu filho chegasse e falasse isso, eu acho que no fundo a gente, agora, né, com essa visão que a gente tem, nós íamos ficar, nossa, cumpriu o meu papel, que bênção. Exatamente. Algo que há 30 anos atrás, os nossos pais não tinham essa visão, né? Eles iam falar, poxa, filha, tanta coisa, né, pra fazer. Sim. Vamos tentar outro curso, outra coisa. Mas né? muitos pais ainda pensam assim, né? Sim. E talvez você aí que tá nos ouvindo tá pensando, nossa, eu acho que eu não ficaria tão feliz, né, se eu ouvisse que meu filho ia passar dificuldade e tudo mais, que a gente não quer que os nossos filhos passem dificuldade, mas a gente quer ensiná-los que as escolhas que eles vão fazer para a vida deles não deve depender do dinheiro. Isso. Deve depender do chamado que o Senhor tem para cada um, né, do propósito que o Senhor tem para cada um. E ensiná-los a buscar o reino, né? Exatamente. Filho, se essa é a vontade de Deus para tua vida, amém, né? Se você buscou o Senhor, então, né, te abençoo, estamos juntos, né? Vamos orar porque a providência vem, né? A Bíblia fala, né? Então, busca primeiro o reino que as coisas vão ser acrescentadas. E até o contrário, assim. Como pais nos preocupar, né? Exatamente. Até o contrário. Se o seu filho, né, quiser seguir uma carreira que na nossa sociedade dá dinheiro, ele também pode ter motivação de servir o reino onde ele está, né? Então, assim, ele vai ser médico, digamos, né? Que é o que a gente sempre fala, né? Por aí que dá, né? Que a pessoa vai ser bem sucedida, né? Mas ele pode ser um médico que vive com o suficiente para a família dele, vive bem, mas ajuda muitas pessoas e serve projetos, pessoas. ONGs, enfim. Exatamente. Então, assim, não é que realmente, exclusivamente julgar, né? Você dizer, eu escolheu isso, quer dizer que ele serve o reino, escolheu aquilo, não serve o reino. Não é isso. É onde ele estiver, com o que ele estiver fazendo, mas que a motivação para essas escolhas e para as nossas escolhas hoje com os filhos pequenos não seja direcionada a enriquecer, né? Acho que esse é o ponto X. E que todas as atitudes dos nossos filhos, né, possam ser de simplicidade, né? Com as coisas que eles têm, com as coisas que eles possuem, que eles possam entender
isso, né? Da questão de ser simples, né? Exatamente. E a gente tem que modelar isso, né? Como tudo. Quantos pares de tênis uma criança de fato precisa, né? Quantos brinquedos uma criança realmente precisa, né? E a gente, às vezes, nem percebe, mas a gente vai acostumando os nossos filhos com essa abundância, né? Esses dias eu tava conversando com o Antônio, meu marido, sobre isso, assim, como na nossa infância, a gente ganhava um brinquedo no Natal, um no aniversário e um no Dia das Crianças. Eram 3 brinquedos por ano que a gente ganhava, né? Sim. E eram nas datas especiais e a gente super ficava feliz e se virava, né? E brincava, né? Éramos crianças que brincávamos muito, como todas as crianças. E a gente acostuma nossos filhos de outra forma hoje em dia, né? Por ter acesso e tudo mais, a gente acaba dando brinquedos em outras datas e as crianças se acostumam a sempre estar ganhando coisas novas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está ensinando com isso. E eu acho que é importante a gente ensinar os filhos a entenderem outras realidades também, né? Uhum. Por exemplo, quantas vezes a gente leva os nossos filhos para outros ambientes que não são os ambientes que eles estão acostumados a frequentar. É verdade. Né? Não só no Natal, não só na Páscoa, não só final de ano, não só dia, né? Mas assim, às vezes no Dia das Crianças, né? Ensiná-los, né? Você está ganhando mas nós vamos doar mas eu vou te levar no lugar que nós vamos doar, para você ver outra, né, assim, ensinando nessa atmosfera de que, poxa, o mundo não é só aquilo ali, né, as coisas não giram só ali ao redor do mundinho deles, né, vamos dizer assim. Sim, é verdade. E encorajar eles a olhar para o que eles têm. Pro próximo. Né? Sim. Encorajar a olhar pro próximo, mas assim, olhar pro que eles têm e pensar o que aqui eu não tô mais precisando, né? E fazer esse exercício com eles. E também enxergar tudo como dádiva do Senhor, não como algo que eles merecem, né? No sentido assim, a gente, claro, vai falar, meu filho merece, né? Não é nesse sentido. Mas assim, pra eles enxergarem tudo como graça mesmo, como presente, né? Não ter aquela postura, crescer com aquela postura de reizinho no coração, né? De tipo, eu mereço. E que pra eles mim. Precisam daquilo pra ser alguém. A gente, às vezes, passa muito essas entrelinhas pros nossos filhos isso, né? O amiguinho tem, então eu também vou dar aqui pra ele se sentir parte do grupinho, né? Sim. Então a gente tá ensinando eles que eles precisam daquilo pra ser alguém pra alguém, né? E não é isso que nós cristãos, mães cristãs, né? Gente, eu tô falando aqui, mas, cara, eu já fiz isso muito com a minha filha, tá? Sim. Principalmente coisa de condomínio, assim. A amiguinha apareceu com um brinquedo X lá no parquinho do condomínio. Imediatamente, é óbvio que a minha filha vai querer aquele tipo de brinquedo. Aí, a mãe de primeira viagem aqui, trouxa, vai lá aprendendo. E compra, mas é 2 segundos que ela fica com aquele negócio e solta, porque o legal era o da amiga, claro, não o dela. Sim. Né? Mas por quê? Porque eu queria que ela se incluísse, quando encontrasse com a amiguinha, ela estivesse com o brinquedinho igual. Bobagem, não precisa, né? Sim, a gente acaba reforçando as coisas desse mundo, né? As coisas negativas que não precisam. O legal é trocar, filha. Vai com um, ela vai com o outro e vocês trocam, né? Então, essas coisas que a gente precisa estar atento, né? Porque sutilmente são valores que a gente vai colocando no coração dos nossos filhos, né? E eu confesso que com a minha primeira filha, aqui, confessando pecados, que a minha irmã usa essa frase aqui. A minha primeira filha, ela já tem um nívelzinho, assim, um pouco consumista. Que agora, com a mãe, depois de 4 anos, eu agora começo a podar mais, né? Porque a gente vai percebendo quando eles vão se tornando mais, assim, verbais. No sentido, eles falam, mas a gente fala, peraí, acho que ensinei alguma coisa muita errada necessidade aqui. de ter coisas, né? Então, assim, agora eu tenho que começar a podar, né? E tal. A mais novinha não entende ainda, não, né? O que tem, pronto, acabou. E vamos continuar assim. Essa aí tá mais fácil moldar. Né? Mas a Maria é tão novinha, não, né? Já sim, você vai conseguir não, ela também. Isso. É só reverter. Claro. Mas essas coisas que eu, sem saber, né? Sutilmente fui fazendo e caí aí no engano, aí no erro, tá bom? É que realmente essa questão da simplicidade, a gente não para pra pensar. Não. Né? A gente não submete essa coisa do material ao Senhor, né? A gente acha que não tem muito a ver com espiritualidade, muitas vezes, né? A gente dá o dízimo lá e beleza, né? Mas a gente esquece que a gente não fez tudo nada é do Senhor, sobre isso né? também, né?
A gente não foi ensinado sobre isso. É verdade. Sobre essa questão do dinheiro. A gente não foi ensinado sobre isso, sobre simplicidade, sobre... né? A gente não estudou sobre isso, não foi nos falado sobre isso. É verdade. Então, a gente muitas vezes entra nesse automático de... Sim. Poxa, mas, né? É só aqui, gente, uma bonequinha, uma massinha, uma coisa... Todo lugar que passa leva um negocinho. E não precisa, né? Não é assim. É uma questão de confiança plena no Senhor, de que, primeiro... Nós não dependemos do dinheiro para sobreviver, nós dependemos de Jesus para sobreviver, né? E isso é muito difícil, né? De viver de verdade. É fácil falar, mas aqui dentro do coração que o negócio pega, né? Se a gente realmente acredita nisso e vive de acordo com isso, né? E essa confiança faz com que, essa confiança plena, né? Faz com que a gente não tome decisões para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, baseada no dinheiro, né? Nós tomamos as decisões baseadas no que o Senhor quer de nós, na obediência ao Senhor, realmente, né? Exatamente. E a nossa simplicidade pode se dar no nosso falar, né? Mateus 5,37, que o Richard Foster coloca aqui, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Se concordar em realizar uma tarefa, complete-a. Evite bajulações e meias-verdades, né? Fazer da honestidade, da integridade, características da nossa fala. Né? É isso. E até fazendo gancho com o que eu estava falando antes, assim, né? Das nossas decisões, para o que nós dizemos sim e para o que nós dizemos não, está relacionado à obediência ao Senhor, ao que vão pensar de nós. Né? Nossa, ou ao facilitar o meu dia agora com o meu filho, né? Eu vou dizer sim para isso, porque eu estou confiando que esse sim vai deixar o meu dia mais fácil, né? Ou eu consigo obedecer ao Senhor e talvez negar algo, né, para o meu filho, sabendo que o Deus vai ser fiel e suprir-me durante a birra que meu filho vai fazer depois de ganhar aquele não. Exatamente. Né? Então são... Ser direto no falar é difícil. Né? É difícil. A gente verdade. precisa pedir sabedoria pro Senhor. É verdade. Né? Precisa manter o espírito em constante oração ali, porque essas situações elas vêm do nada, né, gente? Exatamente. Do nada surge a birra, do nada surge o mãe, eu quero isso, né? E a gente precisa estar em constante... oração com o Senhor. E daí já vamos fazer um gancho, né? Já que a gente tá falando de falar. Vamos fazer um gancho com a próxima disciplina que a gente tem pra hoje já? Vamos. Que nós vamos falar hoje também de solitude, né? E daí, assim, primeiro quando eu falei assim, solitude, né? Essa não é pra quem tem filho pequeno. Exatamente. Essa é pra outra fase da vida. Exatamente. Pensei a mesma coisa. Pensei nisso. Falei, da onde solitude com criança? Exato, né? E uma coisa que ele fala, assim, que a solitude ou o silêncio, né? Alguns autores vão falar que é o silêncio, né? A solitude, os dois estão totalmente relacionados, né? E daí eu falei assim, nossa, mas mãe não tem silêncio, né? Mãe não... Nossa, quando que eu tenho silêncio, gente? Quando eles dormem, né? Mas assim, tem outros afazeres, aquela coisa toda, né? As desculpinhas que a gente arranja. Mas aí eu fui lendo aqui e vi que não é o silêncio ao meu redor, mas é o meu silêncio aqui dentro. Isso, é o meu falar, né? Por isso que eu acho que faz um gancho com o que você tava falando. Porque é a gente falar menos. Exatamente. Né? Tem a ver com isso, né? Sim, já vamos encerrar esse episódio pra gente falar menos, brincadeira. Eu até parei aqui, eu olhei pra ela e falei, hã? Nossa, eu falo pra caramba, né? Então, isso aqui... E assim, na presença de Deus, né? Quando a gente tá... fazendo... É como se ele falasse assim, é uma coisa interna que vai... vem pro externo. Exato. Ele fala isso. Tudo é, né? Tudo é. Tudo é do interno para o externo. Porque quando a gente pensa solitude, eu também pensei exatamente isso, sabe? Solitude, ficar sozinho, mas que horas, né? Como assim? Mas depois a gente vai entendendo que é falar nas horas que precisa ser falado, Sim. né? Ter sabedoria. E eu lendo esse capítulo aqui, gente, agora eu vou puxar uma sardinha, eu lembrei da minha mãe. Ah, sim. Minha mãe tem esta característica fielmente. Verdade. Né? Firmemente. Né, mãe, se você estiver ouvindo. Hoje nós vamos descobrir se ela ouve o podcast.
Mas ela tem muito essa característica de que falar perto das pessoas no momento que precisa, né? No momento necessário. Minha mãe não é aquela pessoa que chega, né? Já. Esse é meu pai. Essas somos nós. Essas somos nós também. Mas a minha mãe é discreta, ela chega nos ambientes mais calmos. Então, assim, eu tenho muito que aprender nesse sentido com a nossa mãe, né, Gê? É verdade. Ela é um exemplo que marcou a nossa vida nesse sentido, né? E aquela coisa de... a necessidade constante de ficar falando sempre tem muito a ver com o justificar o que estamos fazendo, o que estamos usando, o que estamos escolhendo. Gente, eu e a Geisa, a gente é terrível, porque a gente justifica tudo para os outros, inclusive o preço do nosso casaco. A gente justifica, né, quando alguém fala alguma coisa. Dizem que isso é mal de filha de pastor. Se tiver outras filhas de pastor aí ouvindo, digam se é verdade. Mas assim, aquela coisa, nossa, que linda essa roupa! Foi R$39,90. Parcelei! Né? Aquela coisa, tentando ter uma aparência de simplicidade, eu acho que né? Isso. Mas que não tem nada a ver, né, gente? É só uma coisa que não tem nada a ver Mas com lá um dentro. dia a gente percebeu, porque uma amiga falou pra nós, vocês se justificam toda vez que a gente elogia vocês. Não recebem isso. E daí, realmente, né, a gente tem essa coisa de justificar. E tentar se pessoas. explicar, né? Claro que a Isso. gente tá dando exemplo de um elogio, mas às vezes em outras situações, né? A gente... É igual quando falam dos filhos. Teu filho é tão tranquilo. Mas você não viu em casa. Mas tem dias que a gente justifica, né? Sim, quando a gente não sabe usar o silêncio. Não, e a gente, né, poderia falar, poxa, é verdade, eu sou realmente abençoada. Ou só sorrir. Ou só sorrir. Não precisa né? falar nada, Obrigada, às vezes, né? Mas a gente fica justificando ou pro negativo ou por uma coisa positiva, né? Ou até assim, quando o nosso filho não está se comportando bem, em vez da gente lidar com a criança ali, né? E tentar realmente cuidar daquele coração naquele momento. Muito isso já. A primeira coisa que a gente faz é ficar explicando pra quem tá vendo. Ele tá com sono, ela tá com sono. Terrível. Ela não comeu, gente. Terrível. Ou bem crente, é o pecado. É aquela questão daquele versículo, né? Não vou lembrar ele exatamente agora, mas que no muito falar a transgressão, né? Porque de tanto que a gente fica falando, a gente acaba metendo o pé pelas mãos e falando coisa que não deve, justificando, e daí a gente tenta justificar aquilo que já falou, que não devia ter falado, e quando vê, tá uma e é engraçado que ele coloca assim, se nós queremos que a nossa presença seja significativa, isso me chamou muita atenção, se você quer que tenha significado aquele momento com aquela pessoa, né? Não fale tanto. Engraçado. Ouça mais. Ouça mais. E geralmente a gente faz totalmente ao contrário. Exato. A gente já chega falando, Isso, mesma coisa com os nossos filhos. Né? Às vezes um abraço, apenas um olhar. Não precisa estar o tempo todo brigando, o tempo todo direcionando, o tempo todo falando, né? A gente precisa aprender isso com os nossos filhos também, no relacionamento com eles, né? Ouvir mais, eu acho que é mais postura, também, né? Com os nossos filhos. Às vezes a gente... tipo, não, fica aqui. Peraí, não, agora a mamãe não vai, vou atender aqui, né? Assim, essa atitude se aquietar, né? Aquietar o coração e olhar no olho do filho e falar, sim, filha, né? Ou só escutar, dar um abraço, enfim. E agora, assim, na nossa prática de crescimento espiritual e aprofundamento, né, das nossas raízes aqui nos nossos ritmos de liberdade, o que isso significa com o nosso relacionamento com o Senhor, né? Primeiro, vamos de novo lembrar que a gente quer fazer o que Jesus fazia. E ele praticava a solitude, né? E é interessante a gente pensar na solitude, não tem nada a ver com solidão, né? E a gente confunde um pouco isso, né? Não tem a ver com estar, talvez, fisicamente sozinho, né? Mas é algo dentro do nosso coração, né? Ele fala, a solidão é o vazio do lado de dentro. E a solitude é o interior preenchido, né? Porque a gente está realmente em contato com o Senhor, né? O que é estar, né, em solitude, em silêncio com o Senhor? Muitas vezes a gente não consegue. A gente fica o tempo inteiro, eu vou orar. Aí você quer falar. Eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer. Você consegue ficar em silêncio com Deus? Você consegue simplesmente se aquietar na presença do Senhor e não falar nada? Eu acho que isso revela uma intimidade tão profunda quando a gente consegue chegar nesse silêncio, né? E eu ouvi essa semana um pastor dando um exemplo muito legal disso. Eu acho que o nome dele é Rich Villodas. Ele escreveu um livro recentemente que tem a ver com as disciplinas espirituais também, mas eu acho que ainda não tem em português. Eu vou procurar para dizer para vocês.
E ele estava dando exemplo, assim, de como, quando você tá com alguém que você não conhece muito bem, por exemplo, viajando de carro, né? Vocês dois estão ali no carro, vocês precisam falar alguma coisa, porque senão fica estranho, fica desconfortável. Parece que você tem essa necessidade de sempre dizer algo. Mas quando você tá com alguém que você já tem intimidade, você tá ali, né? Eu só tô viajando com o meu marido, a gente tem horas que a gente conversa, tem horas que a gente fica em silêncio, e a gente não fica desconfortável com o silêncio, porque a gente se conhece bem, a gente tem intimidade. E eu acho que é isso, né? É um exemplo prático de como a gente tem que estar no nosso relacionamento com o Senhor. Essa intimidade profunda de você conseguir ficar em absoluto silêncio com o Senhor e estar à vontade, sabendo que a conexão não foi interrompida porque vocês não estão dizendo nada, né? Porque você não tá falando nada, não tá orando, não tá, né, falando o tempo todo. Mas eu gostei de um exemplo que ele colocou aqui também no livro, que ele fala assim, aproveite e levante mais cedo. Curta a solitude da xícara do café. Sim. Curta a solitude do momento também que você está falando com as pessoas ao redor. Sim. É essa conexão, né? Que é a solitude. Né, de não sentir a necessidade de sempre dizer algo. Isso, né? De estar conectado com o Senhor e o Espírito Santo tá ali te ministrando, mas você nem sempre está ali, você está curtindo aquele momento sem falar nada, mas, né, está conectado com o Senhor, né? Exatamente. Isso que a Já falou, né, de fazer de manhã um momento assim, né? Isso. Ele deu até o exemplo aqui, antes de você levantar da cama, né? A hora que você acorda, você ainda mal abriu o teu olho, assim, né? E você curtir aquele silêncio, aquela solitude, né? Eu sei que provavelmente quem tem filho pequeno não está em silêncio, está acordando porque alguém está chamando. Mas antes de sair da cama, né? Talvez se conecta ali com o Senhor, né? Não é o teu devocional ainda, não é nada disso, mas é esse momento de calma, né? Antes das coisas se agitarem dentro da casa. A presença de Deus, né? Vai tomando conta do ambiente e isso é solitude, né? A presença do Senhor vai tomando conta, mesmo que as crianças já estão acordadas, mesmo que o dia já começou, mesmo que você, né, como você falou, de dirigir, né, você está em algum lugar com as crianças, enfim, é a presença de Deus, você está conectado o tempo inteiro com essa presença do Senhor. Sim, são as pequenas solitudes, né? Isso. Que ele usa o termo, né? As pequenas solitudes durante o dia, né? Eu acho que isso é legal, não precisar, nossa, eu preciso então para um retiro, ficar sozinha em silêncio. Isso. São os pequenos momentos, assim, apesar né, de que isso também é importante, né? Sim, esses momentos, se é possível, é muito importante. Se você puder, como ele sugere, sair 4 vezes no ano pra nada, pra simplesmente... olha, gente, tô aceitando aí um vale pra ficar com minhas filhas. Ah, não, tem o pai, né? Pra gente poder ter esses momentos de curtir, de ficar em silêncio. Sim. Né? Por exemplo, praia, né? Lugares pra viajar e ter esses momentos de quietude, né? Sim. Internos mesmo, né? Sim, exato. E é legal a gente ensinar isso para as nossas crianças também, né? Que tem tempo para todas as coisas, né? Isso é bíblico, né? De ficar um pouco mais quieto, mais calado. Eu gostei também de um exemplo aqui que ele usou das questões quando a gente vai para o culto, né? Quando a gente vai para reuniões, essa solitude do coração. Às vezes o ambiente de domingo, de culto, é um ambiente muito agitado, né? Em que as crianças gostam de ficar correndo, em que encontram os amigos. E a importância de a gente ensinar essa reverência deste momento. Sim. De estar na casa do Senhor, de estar na presença de Deus, né? De a gente ensiná-los já desde pequeno que aqui é um lugar de solitude. Um lugar onde nós temos este momento de adoração, né, de introspecção, de ouvir a palavra de Deus, né, claro, no final do culto deste momento, é um momento de comunhão que pode correr, mas estes ensinamentos, né, desde criança, para nós irmos ensinando, eu falo isso porque eu tenho duas meninas que gostam de vir à igreja e gostam desses momentos, mas eu tenho tentado ensiná-las deste momento e dessa importância deste momento, que é participar desde o começo, que é estar com os pais ali, na hora do louvor, depois vai para um momento só delas, né? Essa importância delas já irem entendendo, poxa,
aqui é um lugar que, claro que a gente ensina que qualquer lugar a gente pode sentir a presença do Senhor. Mas eu acredito que é muito importante, desde pequena, a gente ensinar isso já, né? Concordo. Não assim, né, livre, vamos lá. Claro, tem momentos e momentos, né, que tem outras reuniões, enfim, é importante também eles se sentirem em casa, né? Claro. Mas eu tento ensinar isso, sabe? Eu acho que é muito bacana, assim, elas entenderem, já desde pequenininhas, a importância do momento do culto, né? Gosto até da ideia de elas assistirem a mensagem, sabe? Sim, eu também. Gosto dessa ideia, de elas não terem só um momento de classe dominical para a idade delas, mas elas poderem absorver aquilo que o pastor também está falando. Sim, né? Ali sentado comigo, aprendendo. Bom, nossos pais eram pastores. Quantas vezes nós tínhamos que ficar sentados do lado, vezes. escutando e absorvendo já, desde pequeno aquilo praticando silêncio. Exatamente. É verdade. E pensando nas crianças também, a gente às vezes se acostuma a estimulá-los demais, eu acho, Exatamente. né? Desde bebê, assim, hoje em dia, né, nesse universo da maternidade, todo mundo tá dizendo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que estimular, o seu bebê precisa disso, daquilo outro, e a gente às vezes cai nessa armadilha de super estimular os nossos filhos e não ensina eles a lidar com momentos de tédio, de ócio, né? E isso é tão importante, não só falando assim da espiritualidade, mas pro desenvolvimento deles, né, desenvolvimento cognitivo e tudo, eles precisam ter momentos de nada, digamos, né, momentos de silêncio, momentos de vazio, e quantas crianças não sabem lidar com isso, né, não sabem ficar um pouco mais quietinhas, não sabem ir para um cantinho com um livro quietinhas, né, brincar sozinhas, simplesmente precisam sempre estar ali com alguém estimulando, né, uma tela ligada, um barulho no ar, e a criança que vai crescendo com isso, ela vai ter mais dificuldade de futuramente conseguir ter solitude, né? Exatamente. E vai se incomodar demais com o silêncio, né? Isso. Eu vejo assim que até nós adultos temos dificuldade, assim, né, de nos aquietarmos. Nós somos super estimulados muitas vezes, né? E como a gente estava falando aqui de exemplos de pequenas solitudes, a gente perde a oportunidade das pequenas solitudes no nosso dia a dia, muitas vezes por causa do bendito celular. Isso. Né? Dá 5 minutinhos ali de, digamos, silêncio, ninguém está falando comigo, em vez de simplesmente ficar em silêncio, se conectar ali com o Espírito Santo naquele momento de 5 minutos, a gente corre pro celular para conferir o WhatsApp, para conferir o Instagram, para responder uma mensagem, a gente joga fora todas as pequenas solitudes do nosso dia, porque a gente fica desconfortável, a gente está muito acostumado com os estímulos, e a gente está fazendo a mesmíssima coisa com os nossos filhos. É verdade. A gente tá querendo interagir o tempo todo, conversar com alguém o tempo todo. O silêncio, realmente, ele perturba a gente, né? A gente fica desconfortável, parece, A gente fica desconfortável, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, tudo que eu queria era um pouco de silêncio, né? Que mãe que nunca falou isso, né? Tudo que eu queria é um pouco de silêncio. Aí, assim que você tem um pouco de silêncio sonoro, você corre pro seu celular e tem um monte de barulho pra alma. Né, com todas as notícias que você tá vendo, com todos os stories, eu tô falando você, mas sou eu também, tá, amiga? Então, assim, somos todas nós, né? A gente tem esse vício, isso, né? Reflete também nos nossos relacionamentos, né? A importância de que a gente precisa aprender a escutar, escutando mesmo, né? Não escutar já pensando... Bom, eu tenho muito essa dificuldade, tá? Mais uma confissão aqui. De escutar escutando. Inclusive, não sirva para a profissão psicóloga. Escutar escutando mesmo, né? Assim, não ficar com aquela coisa de... escutar já pensando no que vai falar, né? Ou escutar e já... Mas por que a pessoa... Você já tá solucionando na tua mente aquilo que a pessoa tá falando. Não recebe, né? Não escuta, né? Sim. Com o coração também, né? É verdade. E quando a gente tá falando com o Senhor, né? A gente... fala, se derrama, né? E é bom, claro, também tem lugar para isso. Mas a gente termina o nosso tempo ali com o Senhor, com um amém, e abre a porta e vai embora, né? É verdade. E a gente não fica ali mais um pouco. Como a gente perde por isso, gente? A gente precisa ficar, né? Eu percebo, assim, que quando eu simplesmente, digamos, termino, entre aspas, né? O que eu tava fazendo ali, não terminei. Porque eu ainda estou ali na presença do Senhor. Eu estou ali de mãos abertas para o que Ele quer me dizer ou não. Só estar na presença do Senhor, sem precisar ter uma grande revelação para aquele dia. Sim. Simplesmente estou.
estou aqui com o Senhor, em silêncio, na solitude do meu coração, confortável, porque estou com meu pai, né? Temos intimidade para estar em silêncio. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Permitir que Deus fale conosco e nos transforme internamente, né? Exato. Começa internamente. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Aquietai-vos. E para encerrar, pensar assim, que quando a gente aprende isso, uma boa consequência, né, um bom fruto disso é que a gente vai ter mais sensibilidade e compaixão pelos outros, né? Como a Jamine estava falando que a gente precisa aprender a ouvir mais as pessoas, né? Então, é justamente isso, assim, se a gente aprende a ficar em silêncio, a ouvir mais o nosso Senhor, ouvir mais o outro, a nossa sensibilidade e compaixão pelos outros vai ser despertada. Pelos nossos filhos também. Exatamente. Muitas vezes a gente acha, nossa, mas eu amo tanto meu filho, mas será que a gente tem essa sensibilidade e compaixão pela alma dos nossos filhos, na nossa forma de educá-los, na nossa forma de lidar com eles, de corrigi-los, de orientá-los, né? Então, que fruto lindo para se ter, né? Que a gente possa priorizar isso, investir, aproveitar as pequenas solitudes do nosso dia, da nossa correria como mães, né? Se silenciar um pouco mais, ouvir a voz do Senhor, se tornar confortável com esse silêncio, né, na Amém. presença de Deus, e realmente aprender primeiro isso para então poder ensinar aos nossos filhos. Que a gente possa ter, então, domínio próprio da nossa língua, Sim. né? Inclusive, o autor aqui fala que sejamos conhecidos como pessoas que têm algo a dizer quando abrem a boca, né? Sim. Que possamos, então, sempre edificar a vida dos nossos filhos quando vamos falar com eles. Amém? É isso. Então, gente, falamos aí hoje das primeiras 2 disciplinas exteriores, né? Que são a simplicidade e a solitude. Na semana que vem, a gente vai falar sobre outras 2 disciplinas exteriores, que são submissão e serviço. Esse aí vai pegar, mulherada. Mas vamos aprender juntas e acho que vai ser muito bom. Até semana que vem. Até! Obrigada por estar com a gente mais uma semana. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga-nos para sempre saber das novidades do Ministério no @Mães pela Graça. Também acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. Se você gostaria de ter este tipo de conversa com as suas amigas mães, considere começar o seu clube do podcast. No nosso site você aprende como. E se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor nos deixe saber. Vamos sempre lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.